Olá, mais uma vez juntos aqui na nossa TV Araxá Educa, Matemática, sexto ano, professor Alírio com vocês. O assunto da nossa aula de hoje é máximo divisor comum. Esse é o nosso assunto de hoje. Mas como de costume, a gente faz uma revisão, relembrando aquilo que a gente estudou na última aula, ok? Bom, na última aula nós falamos do mínimo múltiplo comum, tá? Que seria, eu estou buscando um número que seja múltiplo de dois números naturais, que seja comum aos dois, mas que seja o menor. Então aqui eu mostro os múltiplos de 3, por exemplo, 0, 12, 24, que também aparecem como múltiplos do número 4, que é o 0, o 12 e o 24. Mas como a gente está buscando o mínimo entre eles, ou seja, o menor número entre eles, o mínimo múltiplo comum é o algarismo 12, é o número 12, ok? Bom, tá lá, mínimo múltiplo comum, né? Decomposição, lembra? Fazemos a decomposição nos nossos números primos, simultaneamente, os dois ao mesmo tempo. Se forem 3, né? Seriam também os 3 ao mesmo tempo. Vamos dividindo pelos números primos até esgotar, até chegar no momento em que eu não dê, por exemplo, eu começo com o 2, fui por 2, por 2, por 2, chegou aqui já não dava mais, aí partimos para o próximo, seria o 3, o 5, naquela sequência. Se não tiver o 3, como é o caso esse aqui, passamos para o 5. Depois, realizado essa fatoração, nós pegamos esses fatores que estão aqui, multiplicamos entre eles. Então, no nosso caso, 3 números, né? O 5, 8 e 40, mínimo múltiplo comum, seria o resultado de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que não por acaso é o 40 também. Nós falamos que o mínimo múltiplo comum pode ser uma solução para alguns determinados problemas. Nós citamos aquela da pista de atletismo, né? Em que dois corredores davam a volta ao redor da pista. Um levava 10 minutos para dar uma volta, o outro levava 15 minutos para dar uma volta na pista. Então eles tinham velocidades diferentes. Que hora que eles iam se encontrar de novo, já que as velocidades eram diferentes? Aí a gente fez o quê? Buscamos o mínimo múltiplo comum entre 10 e 15, entre 10 e 15, e descobrimos que era o número 30, ou seja, depois de 30 minutos, eles iriam se encontrar de novo, tá bom? Bom, você sabe o que é o máximo divisor comum? Vamos à definição? Olha, máximo é o maior agora, né? Então, dessa vez, máximo divisor comum é o maior. Divisor são todos os números naturais que, ao dividirem um número, resultarão em uma divisão exata. Comum, que pertence a 2 ou mais números. Vamos encontrar o máximo divisor comum entre 6 e 12. Então está aqui, o número 6 e o número 12. Quem são os divisores, né? Nós estamos falando dos divisores, nós já tivemos essa aula aqui. Divisor de 6, o 1 divide o 6? Divide, dá exato? Dá. O 2 divide o 6? Também. O 3 é divisor do 6? Sim. E 6 é divisor de 6? Sim. Vocês lembram quando nós fizemos essa aula? Nós falamos o seguinte, o menor divisor de qualquer número vai ser sempre o número 1. 1 é o menor divisor para qualquer número. E o maior divisor é o próprio número. Aqui, menor divisor de 12, 1. Maior divisor de 12, o próprio 12. Mas como eu estou falando, né, em buscar alguém que seja comum, ou seja, que aparece nos dois, a gente percebe o seguinte. 1 aparece nos dois. O 2 aparece no 6 e no 12. O 3 também. E o 6 também. Então nós vamos ver o seguinte. O maior, né, ou o máximo divisor é o 6, porque ele aparece, né, ele aparece aqui em cima 6 e aqui 6. Essa seria a maneira, vamos dizer assim, prática de você fazer a descrição aqui dos divisores. Então, os números em destaque são os divisores comuns entre 6 e 12, e o maior divisor comum entre os dois, né, ao mesmo tempo fazendo essas contas aqui, essa fatoração, nós encontramos que é o 6. Tá. Vamos entender melhor então. Então, o máximo divisor comum, e a gente abrevia por MDC, de 2 ou mais números, tá? Naturais,
diferentes é o maior dos seus divisores comum. Tá, ok? Bom, passamos para a próximo slide. Uma maneira prática para determinar o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais, né, é o método da decomposição em fatores primos. Professor, está parecido com o mínimo múltiplo comum. Sim, mas naquela hora era o mínimo, era o menor. Aqui é o máximo, o maior. Tá? Separamos os divisores comuns e realizamos o produto entre eles. Essa aqui é uma novidade para vocês. Vamos encontrar o máximo divisor comum de 6 e de 12 por este método aqui? Vamos lá. Ó, a decomposição em fatores primos é realizada separadamente. Lá no mínimo múltiplo comum a gente fazia junto, né? Todo mundo junto. Aqui não. No máximo divisor comum a gente faz um número primeiro, depois faz o outro. E se tiver 3? Faz o 1, faz o segundo e faz o terceiro, separadamente, tá? Vamos lá. Fala assim para nós, ó. 6, tá? Passamos a barrinha. Vamos lembrar dos números primos? Tá lá os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. E fazemos a divisão. 6 divide por 2, que é o primeiro número da lista? Sim. 6 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 3. Bom, já temos que partir para o segundo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, ok? Então, quem são os fatores de 6? 2 e 3. Quem que é o próximo número da lista? 12. Pegamos o 12, passamos uma barrinha, os números primos já estão lá. Pegamos o primeiro, por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Dá por 2 ainda? Dá. 6 dividido por 2 dá 3. Dá por 2? Não, agora não dá mais, né? Tem que ser o próximo da lista, que é o 3. Dá por 3? Dá 1. Então, quem são os fatores de 12? Vamos escrever aqui? Tá lá assim, ó. 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Nós fizemos a decomposição do 6 e do 12 em fatores primos. O que fala a regra lá? Né? Que nós vamos ver agora quais são os fatores comuns. A gente normalmente passa um tracinho, né? E vamos lá. Quem que é fator comum? Olha, esse 2 aparece em cima, aparece embaixo. Tá, então ele é comum. Vamos reserva o 2. Esse segundo 2, ele está sozinho, ele aparece só em um, não aparece no outro. Então não tem um companheiro, né? Não tem um par para a gente fechar aqui. Já o 3, ele aparece no 6 e aparece no 12. Então quem que é comum? O 2 e o 3. São os dois fatores comuns, tá? Então vamos lá. Máximo divisor comum entre 6 e 12 é 2 vezes 3, porque o 2 é comum aos dois e esse 3 é comum aos dois. E esse 2? Esse 2 não tem um fator que ele possa se juntar. Eu preciso de 2, um em cada número, tá bom? Vamos achar o máximo divisor comum entre 15 e 60. Então tá lá assim, ó, 15, fazemos a barra, colocamos os números primos, volta para cá. Dá por 2? Não, por 2 não dá. Dá por quanto? Dá por 3. 15 por 3 vai dar 5. 5 dá por 3? Não, não dá mais. Então tem próximo da lista, que é o 5. Então fica 5 por 5, 1. O outro número que nós estamos falando, quem que é? O 60? Então vamos colocar o 60. Ah, desculpa, vamos colocar os fatores, né? 15 é igual a 3 vezes 5. Tá, agora sim. Vamos colocar o 60. O 60, colocamos a barrinha e começamos a dividir pelos números primos. Quem que é o primeiro número primo? 2. 60 dividido por 2 dá 30. Ainda dá por 2? Dá. 30 dividido por 2 dá 15. E agora, conseguimos dividir por 2? Não, por 2 não conseguimos mais. Então, quem que é o próximo da lista lá? É o 3. 15 dividido por 3? Divide. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. Quem que é o próximo da lista? É o próprio 5, que vai dar 1. Colocamos aqui, então, o número 60 e os seus fatores, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Está ali, ó. De novo, como é que a gente acha o máximo divisor comum? A gente vai pegar os fatores que são comuns, né? Tem fator comum aqui, ó. 2 está aqui, lá não está. 2 está aqui, lá não está. 3 aparece, ó, em cima e embaixo, nos dois algarismos. Então, o 3 é fator comum para nós, né? E o outro fator comum é o 5, olha lá. Ele aparece no 15 e no 60. Copiamos ele também. O que a gente faz?
Então a gente fala assim, que o máximo divisor comum entre 15 e 60 é 3, que aparece uma vez, vezes 5, que repete uma vez. E 3 vezes 5, 15. O maior divisor entre 15 e 60 é o próprio 15. 90 e 60. 90 e 60 está aqui, ó. 90 passa uma barra, lembrando os nossos números primos do lado de lá. Primeiro da lista, 2. 90 divide por 2? Sim, 90 é par, né? Vamos ver? Por 2 dá 45. Dá por 2 de novo? Não, por 2 não dá mais. Vamos pegar o próximo da lista. O que é o próximo da lista? 3. 45 dá divisão exata por 3? Dá. Então divide por 3 vai dar 15. 15 dá divisão exata por 3? Dá também, ó. Por 3 vai dar 5. E 5 por 5 é 1. Terminamos a nossa fatoração do 90, mas eu tenho que fazer a fatoração agora do 60. Vamos fazer? Colocamos primeiro os fatores lá na frente, né? 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, tá? Colocamos o 60, vamos achar os fatores aqui, então fica assim, ó, por 2, que é o primeiro da lista, dá 30. Por 2, dá 15. Por 2 não dá mais. Vamos partir para o próximo. Por 3, 15 divide por 3? Divide. Dá 5, né? Então, por 3, dá 5. E o 5 divide por qual daqueles lá? Somente por 5. Então, 5 por 5 dá 1. Colocamos ali, então, o número 60 com seus fatores, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ok? E vamos fazer. Passamos um traço ali. Vamos buscar os fatores comuns, ó. 2 em cima, 2 embaixo. Repetiu. Já tem o primeiro fator ali, né? 2. Quem que é o próximo? 3 em cima, 3 embaixo. Tá, colocamos aqui então, vezes 3. E o 5? 5 repete também? Então tá lá, 5. Colocamos ele embaixo. Então o máximo divisor comum entre 90 e 60 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então tá lá, 30. Em uma caixa há 18 bolinhas azuis, 24 bolinhas verdes e 42 bolinhas vermelhas. Marta quer organizar as bolinhas em sacolas, quer dividir essas bolinhas todas em sacolas, de modo que cada sacola tenha o mesmo número de bolinhas e cada cor fique igualmente distribuída nessas sacolas aí. Como é que nós vamos fazer, professor? Eu vou dividir, né? Então, se eu estou dividindo, eu estou buscando um número que seja divisível por 18, seja divisível por 24 e seja divisível por 42, tá? Como é que eu vou achar esse número? Muito bem. Se você respondeu que foi pelo máximo divisor comum, você acertou. Bolinhas, eu coloquei aqui de novo. Bolinhas, 18 azuis, 24 verdes e 42 vermelhas. O que eu faço? Faço a fatoração individualmente. Do 18, colocamos os números primos lá e começamos. Dá por 2? Dá. 18 por 2? Dá 9. Dá por 2? Não, por 2 não dá mais não. Então tem que ser por 4. Aí fica, desculpa, por 3. Aí fica 9 dividido por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Próximo número da nossa lista, 24. Colocamos o 24 aqui. Barra nele individualmente, tá? Máximo divisor comum. Dá por 2? Dá. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 vai dar 3. Agora tem que ir para 3. Por 3 vai dar 1. E o próximo número da lista é o 42. São 42 bolinhas vermelhas. Dá por 2? Dá. Dá quanto? 21. Já não dá por 2 mais. Dá por 3? Dá. Vai dar 7. Dá por 7? Dá. Vai dar 1. Então, esses são os fatores dos números em questão. Como é que eu faço? Escrevo eles ali na frente. Né? Lá, 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá. E o 42 é 2 vezes 3 vezes 7. Agora eu tenho que buscar um número que aparece nos 3 ao mesmo tempo. Esse primeiro número 2 aparece, não aparece? Ó, no 18, no 24 e no 42. Então nós vamos usar ele, ó. 2, 2, 2. Apareceu 3 vezes, entra 2. Quem que é o próximo número que aparece? Ó,
Próximo número é o 3, ó. Tem 3 aqui, 2 está sozinho, não serve para nós. Então tem 3 aqui, 3 aqui, 3 lá de cá. Sim. Então, o 3 também é fator comum. Como é que eu acho o máximo divisor comum? Eu pego os fatores comuns e multiplico um pelo outro. 2 vezes 3, 6. 6 é um número que divide 18, 6 é um número que divide 24, 6 é um número que divide 42. Então, eu vou pegar 18 dividido por 6, que foi o número que nós encontramos, são 3 sacolas de bolinhas azuis. Depois, 24 dividido por 6 vão dar 4 sacolas de bolinha de cor verde. E 42 dividido por 6 é igual a 7 sacolinhas, né? Com essas bolas aí, tá bom? Bom, hora da nossa revisão, né? Na aula de hoje você aprendeu mais sobre máximo divisor comum entre 2 ou mais números naturais. Nós falamos também, né, do processo e da decomposição em fatores primos, tá? De 2 ou mais números naturais. Em seguida, separamos os divisores comuns, né, e realizamos o produto entre eles. Você verificou também que esta decomposição em números primos pode ser a solução de alguns dos nossos problemas aí, ok? Bom, abraços, obrigado mais uma vez, né, pela sua presença, por acompanhar o Araxá, né, TV, Araxá Educa. É um prazer para nós estarmos aqui. Obrigado, tenham bons estudos.